Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Mário Rafael Yudi Fukui, sou pastor da Hora Luterana, pastor da Hora. É um prazer estar aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo sobre o 14º capítulo do livro de Levítico. Você já estudou Gênesis, Êxodo e agora nós estudamos um livro que leva esse nome meio esquisito, Levítico. Ele recebeu esse nome não de Moisés, mas recebeu da tradição da igreja cristã, que viu nesse livro regras que ditavam a ação do povo de Israel concernente ao culto, à vida de santidade, especialmente naquilo que se referia ao trabalho dos levitas, que eram membros da tribo de Levi, que estavam designados a cuidar dos sacrifícios, do templo, da administração do templo e assim por diante. 4 grandes temas saltam aos olhos nesse livro. Primeiro grande tema é a questão do culto. Obviamente é um livro que fala muito do culto. E aí nós temos 3 temas menores relacionados a essa vida de culto, de santidade perante Deus. A pureza, perdão de pecados e o descanso. A questão da pureza era ditada ali pelos sacrifícios, holocaustos e assim por diante, que expiavam a culpa por pecados voluntários ou involuntários e mostrava que era necessário derramamento de sangue para que o perdão fosse concedido. Alguém morria em nosso lugar para que Deus misericordioso conferisse expiação, perdão de pecados. Você vai relacionar isso já direto a Jesus. Jesus é o sacrifício final. Ele é aquele sacrifício de uma vez por todas, que morre em nosso lugar. Por isso, lá em Hebreus, ele é chamado de o sacrifício final. Por isso, João Batista, no livro de João, e em outros evangelhos também, chama Jesus de Cordeiro de Deus. É aquele que daria a vida em favor de Israel e de todas as pessoas. Segundo grande tema é o tema da pureza, que é onde é o tema no qual se enquadra o 14º capítulo de Levítico, a pureza após um episódio de lepra, tanto na pessoa como também numa casa. Tem a ver com pureza, o que é impuro, o que é puro. E percebam que o que é puro e impuro tem a ver com o nosso relacionamento diante de Deus. Não era só uma questão física de doença de pele, mas era uma questão de estar apto a entrar na presença de Deus no culto e em sua santidade. O terceiro tema, então, que se enquadra, pureza e expiação, e agora o terceiro dentro do grande tema do culto da santidade, era a questão do descanso, que era guardar o sábado, o terceiro mandamento, e as festas e os períodos sagrados de descanso, como o ano do jubileu e assim por diante. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o tema do nosso capítulo. Mas você percebe que isso se relaciona lá em Hebreus, onde diz que Jesus é o nosso descanso. Ele dá um descanso superior ao sábado. Por isso que a gente até diz que no domingo, quando celebramos o culto, não é exatamente o primeiro dia da semana, mas teologicamente, celebrar o culto no domingo é celebrar no 8º dia, é celebrar num dia que é superior ao próprio sábado, ao dia do Senhor, o domingo, dia do Senhor. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque o nosso tema é purificação. E aí a purificação, gente, a primeira grande coisa que tem que vir à nossa mente é: o livro de Levítico não faz separação entre vida profana e sagrada, como nós costumamos fazer geralmente na nossa vida moderna. Essa ideia de que há um momento de culto que é assim separado da sua vida material, da sua vida cotidiana, ela é uma ideia falsa, sabe? Isso veio fruto de vários movimentos filosóficos, enfim, alguns vão dizer que vem do iluminismo, do modernismo, até do pós-modernismo. A verdade é que essa ideia de vida secular separada da vida religiosa, ou o material separado do espiritual, o profano do sagrado, na Bíblia não existe. Está tudo diante de Deus. O que a gente faz com o nosso dinheiro no culto deve estar relacionado ao que a gente faz fora dele também. A minha vida ali no domingo de manhã no culto tem que estar totalmente relacionada à minha vida fora do culto também. Essa é a verdade, não há separação, Estamos diante de Deus. E nesse sentido, falar em purificação é também em Levítico, é falar da nossa vida. Por mais que a gente não tenha lepra, nós somos impuros em nós mesmos e nos tornamos puros. Como? Lá em
em Tito nós vamos ver que o batismo é o lavar regenerador do batismo, né? Paulo fala sobre isso a Tito. Então, a partir do batismo, nós somos lavados, purificados. Estamos puros por causa da obra de Cristo na cruz, que dá esse poder a nós, né? Nós estamos puros agora. O Espírito Santo passa a habitar em nós a partir do lavar regenerador do batismo. Isso tem a ver também com expiação, porque no batismo nós morremos e renascemos por uma nova vida, né? Paulo diz isso, por exemplo, né? Nós estamos agora aptos a confessar e dar razão da nossa confissão da esperança, conforme diz o apóstolo Pedro em suas epístolas também. Vejam como está tudo conectado então na nossa vida. Se você é batizado ou se você tem fé em Jesus, se você é do reino de Deus, você já é uma nação santa, dedicada a Deus. Você faz parte desse povo santo que é dedicado ao Senhor. Um povo expiado, redimido, perdoado e purificado. Pois bem, nós entramos aqui no capítulo 14, que fala da purificação das pessoas e da casa, especialmente depois de sarado, o que a pessoa deveria fazer, né? Então começa o capítulo 14. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, né? Então ele está purificado. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Então o sacerdote examina a pessoa. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordena que se tomem, aí vem a questão da descrição do sacrifício, né? Que se tomem o quê? Para aquele que se houver de purificar, 2 aves limpas e vivas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo carmesim e o sopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que é de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, raspará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial do povo de Israel, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente também um cestário de azeite, que era uma medida ali da época, né? E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor. É a porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e também oferecerá o azeite. E os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se mola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. E aí você tem toda a descrição seguinte, mas aqui você nota, né, que existe um padrão na questão da purificação, né? A pessoa, então, ela se apresentava ao sacerdote, ele requeria diversos ofertas de manjares, ofertas de ave, de animal, era oferecido o sacrifício a Deus também. Então a gente não tem que entrar em detalhes sobre cada uma das coisas. O ponto é que o sacerdote reconhecia e declarava a pessoa limpa. E ela poderia, então, após até uma certa quarentena ali de 7 dias, no 8º oferecer sacrifícios e voltar depois ao convívio do povo de Israel. Coisa parecida acontecia com casas, vestes e outros utensílios que eram acometidos por lepra. A pessoa chamava o sacerdote, ele então dizia os procedimentos, quando tudo estava limpo, ele apresentava de novo ao sacerdote, o sacerdote reconhecia, após ofertar os sacrifícios, né, reconhecia que aquela casa ou aquele utensílio estava limpo e aquilo então poderia ser novamente utilizado, voltava ao mapa da vida social do povo de Israel. Nessa época, vivendo ainda em tendas, né, na época de Moisés, até depois quando eles entram em Jerusalém, a Arca da Aliança repousa com a tenda em cidades fixas e mais tarde na construção do Templo de Salomão também, Jerusalém, procedimentos parecidos continuaram a acontecer.
O que fica da lição do livro de Levítico aqui no capítulo 14? Essa ideia de purificação. A ideia de que nós vivemos num mundo caído em pecado e o pecado contamina a humanidade. Nós somos impuros também. Nós temos, quando a gente olha para esse texto de Levítico, a gente lembra do texto em que Jesus cura os leprosos, né? Lá em Lucas capítulo 19. Jesus cura 10 leprosos. E o texto é tão tocante porque lá em Lucas, né, o texto diz que Jesus vai na divisa entre Samaria e Galileia, que era uma terra ali de ninguém, um não lugar. E naquele local ficavam pessoas que não tinham cidadania, entre aspas, social, como os leprosos, né? E era costume na época de Jesus, quando um leproso, quando alguém se aproximava daquelas terras, o leproso dizer: fica longe, sou leproso, não se aproxime, sou impuro. Aqueles 10 leprosos tiveram atitude diferente com Jesus. Eles clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os 10 leprosos, eles clamam a Jesus por ajuda. Eles confiam que Jesus não é um ser humano como os outros, que tinha que se ausentar da lepra ou daquela localidade. Eles confiam que Jesus é capaz de purificar a cada um deles e conceder misericórdia a eles. E Jesus então purifica aqueles leprosos, manda que eles vão até os sacerdotes, como era o costume, como a gente acabou de ler aqui. No caminho os 10 são curados e o samaritano, retorna para agradecer, e Jesus elogia a fé desse estrangeiro samaritano. Assim acontece conosco também. Somos purificados pela ação de Jesus. Nós, na cruz do Calvário, recebemos esse grande perdão. Clamamos a Jesus contaminados pelos pecados. Filho de Davi, Mestre, Senhor, Messias, tem misericórdia. Somos pecadores, não merecemos nada. E Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é capaz de oferecer cura e purificação a cada um de nós. Nós somos purificados não porque merecemos, mas porque Jesus é misericordioso e amoroso. Pela sua graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é presente de Deus. No caso desses 10 leprosos, Jesus curou os 10. Os 9 não tão gratos ou até ingratos, né? E aquele que voltou para agradecer. Veja, não houve mérito. Jesus curou os 10, independente do que eles mereciam receber. Assim é na nossa vida também. Jesus purifica você. Ele olha para você e oferece a si mesmo como sacrifício, não um cordeiro ou uma cordeira vivas e sem defeito, mas ele próprio, como Cordeiro de Deus, se oferece na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Hoje, nossa vida inteira é purificada, aquela que eu apresento diante de Deus no culto e aquela que eu apresento diante de Deus na minha vida normal. Nós somos chamados agora a viver uma vida como povo de dedicação santa e exclusiva a Deus. Somos parte do corpo de Cristo. Vivemos 100% nessa santidade que vem da cabeça, que é Jesus Cristo. Continuamos pecadores? Sim, continuamos. Mas ao mesmo tempo, por meio do lavar regenerador do batismo, por meio da pregação da palavra de Jesus, que nos faz renascer por uma novidade de vida e nos dá perdão de pecados, por meio de receber o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, com a nossa boca o recebemos, nós somos purificados, santificados e perdoados, e podemos viver nesse descanso que somente Jesus pode dar. Um descanso que não é apenas algo inativo passivo. Um descanso em que Deus nos dá tudo, isso sim é passivo, a salvação vem dele, mas somos convidados a ativamente espalhar ao mundo purificação, perdão de pecados e santidade, dando ao mundo a verdadeira razão e o verdadeiro descanso. Esse é o ensinamento do 14º livro de Levítico no contexto todo das Escrituras. Foi um prazer estar com vocês, um abraço.